Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje, quarta-feira, a gente fala sempre sobre uma dúvida de alguma pessoa que nos acompanha e eu escolhi para hoje o e-mail do Afonso. O Afonso ele está um pouco chateado que a carteira dele diversificada está rendendo um pouco acima da renda fixa e ele esperava ganhar mais do que isso com a bolsa de valores. Então ele resolveu tomar uma atitude intempestiva e ele quer aplicar todo o dinheiro dele em apenas uma ação. Ele pretende vender todas as ações que ele tem e aplicar em apenas uma. E ele me perguntou qual seria essa ação. Vamos falar um pouco sobre essa estratégia de você concentrar todos os seus investimentos em apenas uma ação, com planilhas mostrando alguns dados, logo depois da vinheta. Por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, avisem os seus amigos também e a gente já começa. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte: toda atitude que é tomada de cabeça quente ou de forma emocional não costuma ser uma boa decisão. Você foge da tua estratégia e você resolve agir com a emoção. Normalmente isso não dá certo. É claro que você pode acabar escolhendo uma ação boa, você pode acabar calhando de pegar a Magazine Luiza, por exemplo, dos próximos 2 anos, mas a tua chance é de 1 em 400, por exemplo. Imagina que tem 400 ações na Bolsa de Valores e você pegar exatamente essa uma que foi a que mais cresceu. Então, não é uma atitude também tão coerente assim quando você age com o teu emocional e não com o teu racional. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês e que me chamou a atenção é a seguinte: vamos dar uma olhada na lista dos maiores bilionários do mundo. Então eu separei aqui os 15 maiores bilionários do mundo e a gente vê aqui que no final de 2017, a fortuna em 2017, ó, a gente tem aqui Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega e Mark Zuckerberg. A gente vê que todos eles são concentradores, tirando exatamente o Warren Buffett, que ele tem a Berkshire Hathaway, que é uma holding que detém dentro dela aí participação em mais de 50 empresas. Vamos guardar essa informação. Desses 5, somente um diversifica. O Bill Gates, por exemplo, se a Microsoft falir, ele vai perder todo o dinheiro dele, por exemplo. O Jeff Bezos, se a Amazon falir, também a mesma coisa. O Amancio Ortega, se a Zara falir, a mesma coisa. Ou o Mark Zuckerberg, se o Facebook se tornar obsoleto. Então, a gente passa para a segunda página. Aí a gente tem aqui o Carlos Slim, que tem a fonte de todas as empresas de telefonia que ele tem. Aí tem Larry Ellison de software, aí Charles Koch diversos, David Koch diversos, que os dois trabalham junto, o mesmo sobrenome, e Michael Bloomberg da Bloomberg. Então a gente tem aqui, ó, 2 sócios que estão os dois empatados em oitavos e mais o Warren Buffett que diversificam. Todos os outros são exatamente concentradores. E quando a gente passa aqui para outra página, do 11º ao 15º, a gente vê que todos eles são donos de apenas uma empresa. Então, prioritariamente, para você ser, por exemplo, um dos maiores bilionários do mundo, você precisaria concentrar dinheiro. Se você pegar, por exemplo, a idade desses que diversificam, ó, já é 81 anos, e o Warren Buffett 86 anos. Enquanto isso, a gente tem aqui o Mark Zuckerberg do Facebook, por exemplo, com 32 anos já entrando nessa lista. Então a gente percebe que a diversificação realmente leva mais tempo para que você tenha dinheiro, para que você ganhe muito dinheiro. Enquanto isso, a concentração te dá uma possibilidade de você conseguir ganhar dinheiro mais rápido. Qual o problema de tudo isso? O grande problema é que a gente vê que, primeiro, essas pessoas todas não são investidoras, elas são pessoas que são empresárias. Elas abriram a própria empresa, elas não pegaram ações da bolsa e resolveram investir. Então, se você quer realmente entrar numa lista dessa, ser um bilionário e etc., você realmente precisaria pensar em abrir uma empresa, montar uma marca
que ficasse cada vez maior e que tivesse um potencial de crescimento muito grande. No entanto, se você não tem essa questão na tua cabeça, você não tem essa necessidade de se tornar, por exemplo, um bilionário, se você com alguns milhões você já estaria satisfeito, você pode sim ser um investidor. E aí a gente entra na nossa planilha, porque eu vou mostrar aqui os riscos que você tem ao investir em uma empresa apenas e o risco que você corre, que é bem menor, de você investir numa carteira de ações. Para ficar bem fácil, já que o Afonso não quer investir em muitas ações, o que eu fiz? Eu peguei aqui apenas como exemplo as 5 ações que têm maior valor de mercado hoje na bolsa. Então eu peguei aqui Ambev, eu peguei Itaú Unibanco, eu peguei a Petrobras, o ticker dela Petri3, que tem um valor de mercado maior do que a Petri4. Eu peguei aqui a Vale3 e o Banco Bradesco. Tá? O quinto ticker seria Petri4, mas eu achei melhor botar uma outra empresa diferente, porque já tinha aqui Petrobras. Então eu peguei o primeiro, o segundo, terceiro, quarto e o sexto maiores aqui. Tá? E aí a gente tem cada um deles separadamente. Isso aqui foi a variação semanal de cada um deles nos últimos 2 anos. Tá? Então de 31 de julho de 2016 até a data de hoje. E aqui a gente tem a rentabilidade final de todas elas. Então a Ambev nesse período rendeu 10%, enquanto isso a Vale aqui rendeu 181%. A Petrobras rendeu 66% e os bancos renderam Itaú 46% e o Bradesco 38%. Se você, sendo concentrador, investisse na Vale, você teria se dado muito bem, porque você teria ganho 181%, que iria ter ganho de longe da renda fixa e de longe também da variação da bolsa. Se você tivesse por acaso escolhido a Ambev naquele momento, você teria ganho apenas 10%. Você teria perdido inclusive da renda fixa. Aí a gente já vê a primeira questão que é complicada para a pessoa concentrar. Se esse investidor, ele toda semana, ele dividisse 20% do dinheiro dele em cada uma das ações, então quer dizer, dia 7 de agosto ele pega e ele tem 20 mil reais, então ele bota 4 mil em cada uma delas. Ele teria tido essa valorização aqui de 65,56%. A gente vê que essa valorização aqui ganhou de todas as ações, né? Empatou aqui mais ou menos com a Petrobras e só perdeu da própria Vale. Quer dizer, a Vale é que puxou para cima. Isso é muito normal também. Quando você diversifica, quando uma das ações dispara, ela puxa a carteira toda. Então, o que a gente costuma dizer é que a média é diferente da mediana. Então, você acaba tendo uma média maior. Você costuma ter uma maior quantidade de ações abaixo da média do que acima da média. Normalmente isso acontece. Imagina uma carteira, por exemplo, que tivesse 6 ou 7 ações normais que se renderam mais ou menos próximo aí à bolsa e você tivesse a Unipar junto nos últimos 2 anos. Provavelmente a Unipar iria puxar a carteira toda e talvez somente ela tivesse acima da tua média. Todas as outras estariam abaixo. Então a única chance que você teria de ter ganho da tua carteira seria exatamente se você tivesse comprado a Unipar ou a Magazine Luiza, etc. E aí a gente tem aqui uma outra forma de visualizar isso. Eu transferi para cá a carteira, a própria Petrobras, que foi aquela que rendeu parecido com a carteira, o Itaú Unibanco, que talvez seja a ação preferida dessas 5 da maioria das pessoas que está nos vendo, e a própria Ambev, que foi a que acabou rendendo menos. Então a gente tem aqui, primeiro, vamos analisar esse gráfico aqui, que é a variação semanal da carteira, sempre em azul, e da Petrobras em vermelho. Olha só o que acontece. Se a gente pegar as semanas que caíram abaixo de 10%, a gente tem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas a Petrobras caiu mais do que 10%. Se a gente pegar 5%, a gente vai ver aqui que a Petrobras caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 semanas ela caiu mais do que 5%. Enquanto isso, a carteira de ações que a gente tem, ela só caiu mais do que 5%, ó, uma, duas vezes agora e outra vez lá atrás no Circuit Breaker. Então, quer dizer, somente 3 vezes essa carteira caiu mais do que 5%. Então a gente percebe que o risco dela é muito menor. Em compensação, o retorno também é menor a cada semana. A gente vê que a Petrobras você tem chance de ter uma semana que você ganha mais do que 20%. Você tem alguma chance de ganhar mais do que 10%. Enquanto isso, a carteira ela só rendeu mais do que 5%, 2 ou 3 vezes nesse período todo, enquanto a Petrobras ela rendeu também umas 10 ou 11 vezes. Quando a gente pega em relação a Itaú, a gente vê algo parecido, mesmo sendo Itaú, mesmo sendo uma ação conservadora e etc. A gente vê que Itaú perdeu mais do que 10% aqui uma semana, em compensação ganhou mais de 10% em uma semana. Já a carteira ela perdeu mais de 5% por 3 semanas e Itaú perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas abaixo de 5%. Então a gente percebe também que o fato de você ter concentrado em Itaú fez com que o teu risco fosse maior e a tua rentabilidade fosse menor, o que é contrário a tudo que a gente procura exatamente na bolsa. E quando a gente pega a última aqui, que é a Ambev, a gente vê que a Ambev tem um risco muito próximo dessa carteira que a gente montou. Ela é uma ação muito conservadora. A gente tem aqui, ó, que a maior queda que existiu foi a própria carteira, ó, aqui perto de 7% e outra vez assim, abaixo de 6%. E a Ambev só teve uma vez que ela caiu mais do que 6%. E aqui a gente tem a carteira também subindo uma vez acima de 6%, na verdade 2 vezes, e a Ambev aqui uma vez apenas acima de 6%. Então a gente vê que a Ambev até tem um risco menor do que a nossa carteira, só que ela rendeu muito menos, né? 10,30% contra 65%. Então, qual é a conclusão que eu tenho aqui desse vídeo? Para o Afonso. Afonso, eu acho que primeiro você tem que respeitar o teu perfil. Se o teu perfil entende que é tranquilo perder talvez 2 semanas seguidas 20% ou 3 semanas seguidas 10%, como a gente viu aqui, ok, você pode concentrar, mas você tem que entender que existe esse risco. Tá? Você precisa entender que para você ter esse retorno maior, você está correndo um risco maior também. Em compensação, eu acredito que vale a pena ter alguma diversificação também, porque a gente nunca sabe quais são todos os riscos que uma empresa corre. Às vezes a empresa está perfeita, o mercado ainda não percebeu isso, mas pode acontecer, por exemplo, uma nova legislação, pode acontecer algum caso de corrupção dentro da empresa e aí você pode perder muito dinheiro exatamente em um período muito curto. E ela pode demorar a voltar a valer aquilo que ela deveria valer por fundamentos. Então, a minha sugestão para você é que, já que você não quer ter uma carteira muito diversificada, compra pelo menos 5 ações, tá? Pelo menos diversifica em umas 5 ações, como a gente fez aqui no vídeo. Com certeza, ou com muita chance, você vai ter aí um resultado melhor no longo prazo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.